Era um dia aparentemente comum em Betânia. O sol iluminava as ruas de terra e a vida seguia seu ritmo tranquilo, até que de repente o clima de paz foi interrompido por passos apressados e vozes aflitas. Um mensageiro, ofegante e com o rosto marcado pela urgência, chegou trazendo um recado que mudaria tudo, Senhor. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Essas palavras carregavam mais que preocupação, traziam desespero, esperança e uma súplica silenciosa para que ele viesse sem demora. Lázaro não era apenas um conhecido. Era um amigo íntimo de Jesus, irmão de Marta e Maria, parte de uma família que o recebia como se o próprio céu entrasse pela porta. Quantas vezes aquela casa já tinha sido preenchida pelo som de risos, pelo aroma do pão fresco saindo do forno e pela paz que só a presença dele trazia. Mas agora, aquele lar estava diferente. O silêncio pesava no ar. As paredes pareciam absorver o som das lágrimas e, misturado ao cheiro de pão que um dia simbolizou acolhimento, havia agora o amargo odor da preocupação e o medo do que poderia acontecer. E então, algo inesperado. Ao ouvir a notícia, Jesus não correu imediatamente. Ele não pegou o manto às pressas. Ele permaneceu mais 2 dias onde estava. Parece estranho, não é? Quando alguém que amamos está à beira da morte. A gente corre, mas Jesus não estava atrasado. Ele estava no tempo exato de Deus, porque, para ele, até a morte tem hora marcada para ser vencida. 2 dias depois, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para a Judeia novamente." Eles se assustaram. "Mestre, ainda há pouco tentaram apedrejar o Senhor. E quer voltar para lá?" Jesus respondeu com calma: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo." Eles não entenderam. Pensaram que fosse um sono comum. Então ele disse claramente: "Lázaro morreu, e por causa de vocês, me alegro por não ter estado lá, para que creiam." Quando Jesus chegou a Betânia, a notícia já tinha se espalhado. Lázaro estava morto havia 4 dias. O luto era pesado. O choro ecoava pelas ruas estreitas da aldeia. Havia murmúrios, perguntas e talvez a sensação de que o mestre tinha chegado tarde demais. Marta, ao saber que ele vinha, correu ao seu encontro. "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Mas Marta, mesmo no luto, tinha algo precioso. "Eu sei que mesmo agora, Deus dará ao Senhor tudo o que pedir." Jesus disse: "Seu irmão vai ressuscitar." Ela respondeu: "Eu sei, na ressurreição no último dia." Mas Jesus olhou nos olhos dela e declarou uma das frases mais poderosas que já saíram de sua boca: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." "Você crê nisso?" Marta respondeu: "Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo." Maria também veio, e ao vê-lo, caiu a seus pés, chorando o choro dela e o choro dos judeus que estavam ali. Tocaram profundamente o coração de Jesus. E então, vemos o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais intensos. Jesus chorou. O Deus que tem poder sobre a morte, o Deus que sabia que em poucos minutos Lázaro estaria vivo, ainda assim chorou, porque ele não é indiferente à nossa dor. Ele sente, ele se compadece. Chegaram ao túmulo uma gruta, uma pedra pesada fechando a entrada. Jesus disse: "Tirem a pedra." Marta se apressou: "Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias." Mas Jesus, com um olhar firme e cheio de autoridade, respondeu: "Eu não lhe disse que voca cresce. Veria a glória de Deus." As palavras ecoaram como trovões silenciosos no coração de todos. Então, com esforço,
eles começaram a rolar a pesada pedra. O som áspero da pedra raspando contra a entrada do túmulo cortou o ar, e um cheiro forte e amargo de morte se espalhou rapidamente, fazendo alguns recuarem. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Ninguém ousava dizer uma palavra. Cada olhar estava fixo em Jesus. Cada respiração suspensa, todos aguardando o que ele faria a seguir. Ele levantou os olhos e orou. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E então, com uma voz forte, uma ordem ecoou pela caverna escura. Lázaro, venha para fora! E diante dos olhos de todos, um vulto começou a se mover lá dentro. O som de passos lentos, até que Lázaro surgiu, vivo, respirando, ainda com as faixas do sepultamento enroladas no corpo e no rosto. Jesus disse: desatem-no e deixem-no ir. A alegria tomou conta de Betânia. O luto foi substituído por cânticos e abraços. O impossível havia acontecido. E, mais uma vez ficou claro, quando Jesus chega, até a morte obedece. Essa história não é apenas sobre Lázaro, é sobre mim. E sobre aqueles momentos em que parece que Jesus demora, sobre as vezes em que pensamos que ele chegou tarde demais. Mas na verdade, ele estava preparando algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas parte de um plano que vai muito além da nossa compreensão. Talvez hoje você esteja diante de um túmulo na sua vida. Pode ser um sonho que parece ter morrido, uma esperança que foi enterrada no fundo do coração, um relacionamento que aos seus olhos não tem mais vida, ou até mesmo uma área da sua alma que se sente fria e esquecida. Mas lembre-se, diante de Jesus, até o que está selado e perdido pode ser chamado de volta à vida. Mas se Jesus está no caminho, não importa quantos dias já tenham passado, não importa o peso da perda, nem o cheiro daquilo que parecia irreversivelmente morto, a vida pode voltar, porque, diante dele, o impossível é apenas uma oportunidade para o milagre. Que esta história reacenda a chama da sua fé. Que cada batida do seu coração se lembre de que ele não apenas faz viver, ele é para sempre a ressurreição e a vida. E que, no tempo perfeito de Deus, não antes, não depois, tudo aquilo que parecia perdido, acabado e sem esperança, voltará a viver. Porque, diante da autoridade de Cristo, não há sepultura que possa reter, nem silêncio que possa impedir. A morte, com toda a sua força e arrogância, ainda precisa se curvar e obedecer à voz daquele que é a própria vida. Se esta história falou ao seu coração, se ela renovou sua fé e te lembrou que, mesmo quando tudo parece perdido, Jesus ainda tem a última palavra, então não guarde isso só para você. Inscreva-se aqui no canal para receber mais mensagens inspiradoras como esta. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vai fortalecer a sua caminhada com Deus. E compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir que a morte ainda obedece à voz de Jesus. Pode ser exatamente o milagre que o coração dessa pessoa precisa hoje.